Olá, bem-vindos a mais um vídeo podcast Meaningful Talks Building a New World. Este podcast pretende ser um conjunto de conversas sobre diferentes visões do mundo baseadas em felicidade, ou seja, em modelos alternativos de construção do mundo, centrados no bem-estar dos indivíduos ou cidadãos. Temas como a sustentabilidade ambiental, economia, inequidades, discriminação, direitos humanos e saúde, em particular a saúde mental, entre outros, terão também o seu lugar aqui. Falaremos em português ou inglês com diferentes convidados que têm desenvolvido trabalho na área da felicidade e bem-estar ou em algum dos muitos pilares que os constituem, quer sejam iniciativas bottom-up ou top-down. O meu nome é Cátia Arnaud e serei a vossa anfitriã nestas sessões. Hoje a nossa conversa é sobre uma daquelas bottom-up approaches. Hoje vamos falar sobre o Festival de Saúde Mental, que conta já com 5 edições e está em preparativos para a edição de 2022 e o trabalho que desenvolvem para combater a iliteracia que ainda persiste sobre o tópico da saúde mental. Para conversar connosco, teremos a Ana Pinto Coelho, diretora e curadora do festival. A Ana estudou Design e Marketing no IAD, passou pelo curso de Direito na Católica, mas acabou por licenciar-se em Marketing e Publicidade no IAD em 1989. Em 2011, diplomou-se pela Universidade de Oxford em Addictions Counseling, Adições e Comportamentos Aditivos, caminho que acaba por trilhar profissionalmente enquanto conselheira, terapeuta, formadora e investigadora. Em 2014, funda a Safe Place Portugal, desenvolvendo a sua atividade enquanto conselheira em dependências químicas e comportamentais. É em 2017 que promove o Festival Mental, Cinema, Artes e Informação, depois de ter testemunhado os resultados efetivos que este formato trouxe à comunidade de Edimburgo, na Escócia. O festival conta com a coprodução do Programa Nacional para a Saúde Mental da DGS, a nossa Direção-Geral de Saúde. Olá, Ana, bem-vinda! Olá, Kátia, muito obrigada pelo convite. Ai, obrigada pela tua disponibilidade. Olha, antes de começarmos a nossa conversa, deixa-me fazer aqui apenas um breve resumo do que é o Festival de Saúde Mental, para aqueles que nos acompanham conhecerem um pouco melhor esta iniciativa. Então, o Festival de Saúde Mental é um evento anual que conta já com 5 edições e que não é exclusivo a Lisboa. Na verdade, a edição do ano que agora termina, 2021, percorreu Lisboa, Funchal, Ponta Delgada e Castelo de Vide. O festival conta com uma mostra de curtas e longas metragens sobre saúde mental, seguidas de M-Talks, ou seja, conversas com especialistas sobre as temáticas em destaque no festival. Este é um festival para todas as idades e não descura os mais jovens, com um bloco específico, o Mental Júnior, dedicado a este público. O M-Debate alarga a discussão a todos os presentes e conta com a participação do público. A música e a literatura também marcam presença no festival e para os fãs o merchandising é a não perder. Este resumo parece acertado, Ana? Parece muito acertado. O M-Debate eu só acrescentaria que tem a ver com outra abordagem que tem especificamente falar de saúde tecnológica, ou seja, da saúde mental face às novas tecnologias. Porque o M-Debate é público, mas é sobretudo para isso, saúde Ah, tecnológica. que é um tema que também vamos abordar hoje. Portanto, maravilha, ainda bem. Muito obrigada pela correção e pelo aditamento. Então, para começar a nossa conversa, eu perguntaria: qual é a tua visão em relação ao posicionamento de Portugal face à maioria dos países da Europa no que concerne à saúde mental? Estamos em linha com o que se passa lá fora ou ainda há muito trabalho a fazer em matéria de literacia sobre saúde mental? A pergunta é muito oportuna e muito difícil de responder. Se formos pelo lado complicado, se formos pelo lado simples, até é fácil. É assim, passando a redundância, acho que em termos gerais, e por aquilo que eu ouço também ouvir falar o professor Miguel Xavier, diretor do Programa Nacional de Saúde Mental, e quando o ouvimos e vemos as comparações e os gráficos e tudo de uma pessoa que sabe a sério o que está a fazer, não difere muito. Não difere muito em vários aspectos. Noutros difere. Ou seja, no que se chama, no que falamos da iliteracia, da vergonha, do estigma, do ainda apontar um bocado o dedo, do uso inclusivamente de termos como mental só, ou tu és, mas és esquizofrénica, ou tu, esse tipo de coisas que se usa como pejorativo, mas usando para isso doenças mentais, o nome de doenças mentais, é igual em todo lado. Isso existe em todo lado. O que talvez exista, sobretudo dos anglo-saxónicos e que está bastante à frente, tem a ver com outra parte, que é aquela que eu trabalho com o festival, que é promoção e prevenção.
E em termos de promoção e de prevenção, de facto, nós estamos bastante atrás, porque praticamente não existe. E se agora ouvimos falar mais, e podemos até incluir nisso, dentro da promoção, ou chamada promoção, se agora se fala mais de saúde mental, tem que ver agora com o Covid e com a pandemia, com tudo isso. Não propriamente porque a saúde mental passasse para um outro patamar em termos de comunicação e de divulgação e de promoção e de prevenção e de todas essas coisas, por si só. Não, aconteceu uma doença, um vírus, e então por causa disso e do isolamento e do confinamento e das famílias e da falta de ir às escolas e destas mudanças todas de paradigmas e de comportamentos, então vamos falar de saúde mental. Ou quando, por exemplo, morre alguém conhecido. Então aí se calhar fala-se um bocadinho de suicídio. Não sei quem suicidou-se. Ou seja, para dizer que é preciso haver uma coisa de fora que não tem a ver especificamente com uma vontade política de fazer promoção de saúde mental, ao passo que noutros países isso já acontece há muito, muito tempo. Ana, e neste sentido, temos profissionais que cheguem no país? Pois não sei, eu não sou psicóloga nem psiquiatra. Nem quero. Isso é que são outros 500. Uns dizem que sim. Uma coisa é certa, eu tenho falado e conversado ao longo destes anos com muita gente, muitos colegas e muitas pessoas das várias áreas que têm a ver com saúde mental. Seja assistentes sociais, seja enfermeiros da área de saúde mental, seja psiquiatras e psicólogos, obviamente. E depois na minha área mais especificamente os conselheiros e da parte das dependências. Eu diria que não. Eu diria que não, mas isto é um bocadinho o meu lado utópico e sonhador, que para mim não vou ficar descansada enquanto eu entrar num centro, num médico de família qualquer, numa unidade de cuidados de saúde primários, e não existirem todas, pelo menos um profissional de saúde mental. E isso penso que está bastante longe ainda de acontecer. O médico de família faz, e é sempre a primeira abordagem de uma pessoa, normalmente, obviamente, é ir ao médico de família. A partir daí, o médico de família faz muitas vezes a parte do profissional de saúde mental quando ele não é um profissional de saúde mental. É um médico em termos gerais. Nós não faríamos, por exemplo, o inverso, ir falar com um psicólogo ou até com um médico psiquiatra para ir tratar um dente, certo? Então, as coisas aqui ainda estão neste pé, ou seja, uma grande dicotomia que existe entre a saúde física e mental, e claramente não estão a par nas bases. Enquanto isto não estiver a par na base, não pode estar correto, obviamente. Claro. O Festival de Saúde Mental integra várias artes, cinema, música, literatura, para discutir temas de saúde mental. Qual é a importância da intervenção artística enquanto ferramenta ou ponte, para falar de saúde mental? Para mim, porque não é toda a gente pensa assim, mas para mim a Certo. cultura é a ponte e a ferramenta essencial, e para mim até eu diria mesmo única, para se falar de saúde mental para todos. Não é de doença mental, é de saúde que aqui falamos. O mental faz, portanto, essa ponte com todas as áreas, mas não faz porque não há ainda investimento e não temos ainda a possibilidade de ter todas as disciplinas que gostaríamos de ter. Há muita coisa para fazer, temos ideias para fazer, mas muito mais ainda. Fazemos o que podemos, mas de uma forma sustentada e de uma forma que se consiga financiar e levar para a frente com qualidade. Portanto, não podemos ir a tudo. Mas sim, fazem parte essas disciplinas todas. E relativamente ao cinema, obviamente é o coração do festival, com a Mostra Internacional de Curtas e Médias Metragens, com animação, documentário e ficção. Mas depois temos as M-Talks e os filmes principais, que são temáticos. Todos os anos escolhemos 3 temas para tratar, e depois são esses os temas que levam ao filme temático e às conversas também, que são sempre moderadas por jornalistas. E porquê? Porque para nós faz esta ponte entre a cultura, por muito giro que isto possa até parecer, e tudo, temos que pensar em resultados efetivos. E resultados efetivos conseguem-se quando passamos não só da sala onde estamos, mas para o grande público. Isto faz-se como? Com muito cuidado com o marketing, com a imagem, com a comunicação, com a forma como falamos com as pessoas, mas sobretudo com o trabalho em continuidade. Ou seja, isto faz sentido ano após ano, após ano, após ano. Ninguém faz um festival de saúde mental, nem nenhum se calhar, em que num primeiro ano, segundo ou terceiro, tenha logo multidões de público a assistir. Sobretudo quando estamos aqui a falar do parente pobre em geral em Portugal, que é a cultura, eterno 1%, quando é 1%, e dentro da saúde o parente pobre da saúde, que é a saúde mental. Portanto, juntamos os pobrezinhos e assim temos que fazer uma coisa completamente diferente.
E porquê? Porque há partilha. E a partilha, quando falamos de emoções e de criatividade, tanto parte do lado do artista, seja ele cenógrafo, realizador, produtor, argumentista, pintor, bailarino, escritor, o que quiseres, músico, hum, partilham contigo o que sentem e o que pensam e põem cá para fora. Eles estão em permanente terapia, ao fim e ao cabo, quando estão a fazer isto. E nós recebemos as mensagens, cada um de nós à sua maneira. Há pessoas que vão a uma exposição de pintura e ali se sentem bem, e ali se encontram consigo próprias e com a obra, como há pessoas, penso que até uma grande maioria, que põe uma música e mesmo dentro da música, caramba, há um montão de emoções, um montão de ritmos, um montão de melodias, ou a ausência delas, não interessa, mas como que a pessoa se identifica. E mesmo assim, imagina, dentro de um próprio dia, em qualquer um de nós, pode-nos apetecer de manhã ouvir uma coisa, à tarde outra, à noite outra, e inclusivamente ouvir de repente uma música, porque estamos na rua, num centro comercial ou o que for, e que nos lembra qualquer coisa, referências do passado, ou emoções, ou estar com outra pessoa, lembra-nos uma pessoa, um sítio, uma cidade, uma viagem. Ou seja, tudo isto é o mundo, a cultura é de facto o mundo. E é um mundo onde pode haver esta partilha, porque não precisas de estar com o artista, que ligas o rádio, pões o teu CD ou MP4 ou o que for, estás a ouvir a música e estás-te a fazer sentir bem. E portanto, não é preciso este encontro. Então, este encontro presencial, quero dizer. Portanto, assim, claro que sim, para mim a cultura e as artes são a plataforma para se falar de saúde mental, que é um tema que pode parecer difícil falar, mas a partir do momento em que percebemos que todos temos uma para defender, e estamos a falar de uma coisa de fora, como seja arte, ou música, ou literatura, ou cinema, qualquer coisa, torna-se obviamente um espaço muito mais informal e muito mais interessante e muito mais de lazer para falar daquilo que realmente interessa. Tu falaste dos impactos e já vamos falar sobre isso naturalmente, daquilo que são os resultados que já conseguiste colher com estas 5 edições, a sexta já a caminho, mas antes disso não resisti a perguntar-te, até porque eu sei que há 2 temas no âmbito da saúde mental que são particularmente queridos, a ansiedade ligada à crise climática, e dependências, entre estas a ciberdependência, ligada à tecnologia. Oh, Ana, o que é isto exatamente? Quem é que é mais atingido por estes fenómenos? E já que estamos na abertura de um ano, o que é que tu recomendarias para nos mantermos saudáveis? Cada um de nós tem a sua forma de estar saudável. A única coisa que é unânime, eu penso que posso dizer para toda a gente, é tentar estar bem connosco próprios, antes de tudo e antes de todos. Um bocadinho como aquele, isto é um exemplo um bocadinho banal que toda a gente usa quando se fala, é como aquilo que nos dizem para fazer nos aviões. Caso o avião caia, tens que pôr primeiro a máscara de ar em ti e depois então podes ajudar os outros. Se não puseres primeiro ar em ti próprio, estás a receber oxigênio, morres e não podes ajudar mais ninguém. Portanto, ao fim e ao cabo, acaba por ser um bocadinho a mensagem do Festival Mental, que tem como slogan como te estás a sentir, a pergunta, e depois a resposta é pense, fale, saiba, reaja. Se pusermos tão simples quanto isto, como está a sentir? Estou-me a sentir assim, o que é que eu vou fazer em relação a isto? Pense, fale, partilhar o que está a sentir, saiba, conhecimento e literacia, reagir, fazer alguma coisa e meter a ação depois. Basicamente eu acho que é isto. Acho que tão simplesmente com este slogan resolve-se grande parte da saúde mental e de nos mantermos bem equilibrados. Tens algum alerta especial relativamente como mitigar estes dois, qualquer um destes temas, tanto com a ansiedade como a ciberdependência, eu diria até, e se calhar por ignorância, que eventualmente estas duas, estes dois temas afetarão eventualmente as camadas mais jovens? Ou estou enganada? É assim, a ciberdependência eu já pensei assim, agora acho que afeta mesmo toda a gente. Já achei mais que as tecnologias e as dependências sobre qualquer tipo de suporte tecnológico é só para jovens e jovens adultos e começam agora as crianças coitadinhas já a pegar nos tablets e nos telemóveis, que horror, horror, horror. Penso que não, acho que isto já é transversal, bem mais velhos até. É com ansiedade, aí sim, eventualmente, penso que será mais os jovens e os jovens adultos a serem afetados
embora muitos dos adultos que acompanham ou de alguma forma ou estão atentos por si próprios ou que acompanham e conhecem jovens e jovens adultos a sofrer de ansiedade, vão acabar por estudar, perceber o que é isto, hum, e vão ficar ali. E vão ficar ali porque vão perceber que realmente isto das alterações climáticas e tudo isso que se fala não é como nós escrevemos no título do livro da edição do Mental este ano. Isto não é uma invenção. Isto é uma coisa muito real e existem cada vez, não é questão de haver séries e filmes e coisas que as pessoas depois associam, parece tudo ficção científica, quando na verdade está a acontecer ontem. E, portanto, calma, nenhum destes miúdos está a ter alucinações, nem está a inventar absolutamente nada. E este sentimento de desesperança e de grande depressão verde, como nós chamamos, é real. Imagina o que é tu saberes e teres factos e teres a certeza absoluta, porque não há dúvida, basta procurar em sítios credíveis, obviamente, não é nas contra-informações, não é nas fake news, é nas coisas que falam a sério. Portanto, muitas vezes não é sequer a nossa comunicação social aqui. Isso eu lamento dizer, mas não é. Aqui ainda tudo demasiado preocupado com o futebol, a abrir os telejornais, de maneira que estamos bem longe de falar das coisas importantes. Ou então das politiquices, não passa muito aí. Mas quando estamos a falar a sério e se vai investigar, é que a sensação de saberes que a cada momento, enquanto estamos aqui a conversar, há espécies que ficam extintas. A todo momento. A desigualdade que existe entre as pessoas ainda num mundo supostamente globalizado pela economia, para quem a tem e a tem forte, porque o resto é um Sim. desequilíbrio absurdo. E esta sensação de que sabes isto, entre muitas outras coisas, ora bem, se eu sei que o plástico prejudica o planeta, se eu sei que comer carne faz o que faz em termos de ser o maior poluidor do planeta, se eu sei isto, há um montão de coisas para saber e não é assim tão difícil quanto isso. E continuo a ter os mesmos comportamentos e a assobiar para o lado, o que é que uma pessoa que muda a sua vida radicalmente, como estes miúdos fazem, miúdos e jovens adultos, que mudam radicalmente a sua vida, não por eles, não porque às vezes dizem, é porque é coitadinhos dos animais, então são veganos. Não é porque é coitadinhos dos animais, é pelo planeta em geral, é preciso vermos as coisas como elas são. E então mudam a sua vida toda, no que vestem, no que comem, no que compram, no não ir a Nas escolhas, nas supermercados, opções diárias. tudo, absolutamente tudo. Isto dá muito trabalho. Isto dá muito trabalho. Ter consciência e ter economia consciente dá muito trabalho. E não só isto dá muito trabalho per si, como imagina o que é depois teres lá toda a gente ainda a gozar. O que é? Tu não comes nada. O que é isso que tu vais a fazer? Só comes ai, coitadinha, que não sei o quê. Ou então gozo frontal e visceral e rude. E esta gente toda vive assim. Portanto, com ansiedade, é uma coisa muito grave, em números assustadores, quando evolui e passa para depressões maiores, e incluindo as taxas de suicídio a aumentar. Atenção que em Portugal também é verdade, o suicídio é a doença que mais mata esta camada etária. Portanto, acho que convém começar a falar claro e claramente em relação a isto. Por isto, sim, abrir os telejornais, explicar porquê. E já agora, cada vez que se fala de Covid e de coronavírus e de pandemia e de todas estas coisas, expliquem porque é que isto aconteceu, em vez de falar só de números. E porquê é que Era o isto aconteceu, princípio. Ana? Isto tem tudo a ver com as alterações climáticas. E uma pandemia, isto está no caderno de encargos de quem lê e estuda estas coisas há muitos anos. Que as pandemias estão lá, é logo a segunda ou terceira coisa, para além dos incêndios e dos desastres que nós vemos, do gelo, E que disto e daquilo. verificamos? Claro, é que é tão fácil, está ali tudo dito já há imenso tempo. Pandemia está no caderno. Esta é uma. Outras virão. Depois será falta de água, depois de comida. Então, quando se sabe isto tudo e não se faz absolutamente nada, ou pior ainda, se goza com as pessoas que levam isto a sério, alguma coisa aqui está muito errada em termos de humanidade. E o que é que está errado? É a globalização, é a economia a mandar nisto tudo, os números, as grandes empresas e as grandes indústrias, obviamente. Enquanto isto tudo não acabar linearmente, o que é completamente utópico, não acredito que isto aconteça, nós não podemos ter propriamente uma visão muito alegre do futuro, sobretudo quando se tem filhos, netos e pessoas mais novinhas, quer dizer, a maior parte desta geração consciente não tem filhos, claro. Né? Vai pôr no mundo uma criança para amar, que depois, daqui por um par de anos, não vai ter que comer, não vai ter abrir a torneira e não ter água.
não é sempre propriamente aquilo que nós desejamos para os nossos filhos e netos. Portanto, obviamente que aqui há muita coisa para se falar e que devia estar a ser mais falada. Por isso é que é um tema que me é caro. Quanto às dependências, a mesma coisa, porque é a área que eu trabalho. E as dependências em termos gerais, não é só de substâncias, como o álcool, as drogas, mas também tudo isto está ligado à ciberdependência, e dentro da ciberdependência nós podemos contar com variadíssimas. Ao jogo, ao sexo online, obviamente, aos comportamentos de estar permanentemente ligado, ao FOMO, Fear of Missing Out, das redes sociais. Dentro da ciberdependência nós temos variadíssimas dependências. Inclusivamente até passando, e há uma ponte que faz sentido e cada vez há mais, que tu já não precisas sequer, mesmo para o álcool e drogas, sair de casa para que chegue à tua casa. Portanto, tudo isto se torna e foca cada vez mais a parte tecnológica como um coração e motor da tua vida, das tuas compras, das tuas escolhas, dos teus comportamentos, do que tu queres ver e do que tu queres fazer também. Portanto, é claro que é óbvio que é um tema muitíssimo abrangente e temos que falar nele no Festival Mental todos os anos, seja de uma maneira, seja de outra ou de outra ou de outra. Por falar em Festival Mental, obrigada, Ana. Por falar em Festival Mental, um dos principais motores para trazeres o conceito do festival para Portugal foi o impacto que verificaste que este formato trouxe à Escócia, a Edimburgo, mais exatamente. Com 5 edições já feitas em Portugal, conseguiste medir o impacto do festival aqui? A saúde mental é um assunto menos tabu hoje? Sim, nós desde o primeiro ano medimos, porque pronto, e como disseste bem no início, eu também sou licenciada em Marketing e Publicidade e, portanto, se há coisa que eu sempre entendo, tanto em termos, como falava há bocado, da comunicação e da imprensa estar aqui envolvida, é importantíssimo para se chegar ao grande público, penso exatamente o mesmo em termos de medição de resultados, em termos puro, estritamente marketing. Por isso nós trabalhamos com uma empresa de fora que avalia pelo menos o impacto em comunicação que o Festival Mental tem. E temos depois um estudo quantitativo e qualitativo da nossa comunicação, que de facto já está com valores muito, muito interessantes em termos de retorno. Normalmente é um caderno que eu gosto de apresentar aos nossos investidores e tudo isso para as pessoas perceberem de facto aquilo que às vezes só mesmo quando se vê no papel é que se consegue identificar. Eu não estou nada triste com os resultados em termos de comunicação, muito pelo contrário, estou bastante orgulhosa de mostrar isto a toda a gente. Agora, em relação a comparar com a Escócia, eles talvez não investam tanto nesta parte de comunicação mediática e tudo isso, mas também é assim, é um festival que já tem, penso eu, irá para 18 ou 19 anos. E também é um festival que, sim, eu conheci a Edimburgo, porque foi a cidade que eu visitava com mais frequência, e foi lá que eu recebi aquele livrinho onde vi que existia um festival de cinema e de artes com o tema da saúde mental e disse, meu Deus, tenho que fazer isto em Portugal, tenho que fazer. E depois tive que voltar para Lisboa, amadurecer a ideia, e depois voltei a Glasgow já para ter reuniões com a diretora e o curador do Scottish Mental Health. Então, a partir daí as coisas começaram-se a desenvolver. A própria Gail Alden teve cá, quando foi o primeiríssimo Festival Mental, muito contente, porque nós estávamos a ser uma espécie de réplica da ideia que ela teve há muitos anos atrás. E portanto, sim, mas é assim, a dimensão é diferente, porque quando falamos deste festival, estamos a falar de 400 eventos, pelo menos, a decorrer em toda a Escócia durante o mês inteiro. Pois. É um É alcance toda uma outra completamente dimensão. diferente. Claro, naturalmente. Muito bem. O que é que está então para vir? O que é que andas a cozinhar para a próxima edição, agora a de 2022? Vamos voltar a São Jorge no final de maio. Para já é isto. Em relação às outras cidades, que este ano tivemos a felicidade de poder estar em mais cidades, e a nossa vontade, claro, toda a equipa é cada vez ir a mais cidades. Nós costumamos dizer Descentralizar. assim, fazer uma descentralizar, é como se fosse fazer uma turnê rock, sabes? Andar assim com o Festival Mental, porque nós temos um pacote próprio para isto. São 3 dias, que tem mostra, tem cinema, tem as M-Talks, tem espetáculo, tem a literatura sempre, obviamente, porque os livros estão lá sempre. E que consegue, é, portanto, ágil, pode andar pelas cidades todas. Agora, obviamente, nada nos garante nunca, porque aí estamos sempre a falar de cultura, não é? Então é sempre aquela coisa que tu nunca sabes para o ano o que é que vais fazer. Por muito que este Qual ano vai ser o tenha corrido contexto? bem, exato, o que é que aconteceu? Porque, infelizmente, nós e não todos, e só nós, obviamente, não é?
Hum, Precisamos ainda para estas coisas, porque obviamente uma pessoa não pode pôr uma fortuna de bilhetes que dê para pagar uma coisa destas, ninguém iria e não seria na mesma sustentável. Tu precisas sempre de investidores. E investidores nestas coisas, no princípio, nós temos sempre que trabalhar com o setor público, sobretudo, porque o privado funciona ainda não, sempre funcionou bastante por lobbies, por conhecimentos e por tudo isto. Eu trabalho em marketing e em produção de eventos, tive 23 anos a trabalhar nessa área, portanto sei muito bem como é que funciona esta coisa das marcas e dos patrocínios e porque é que existem e não existem. Nada me é estranho em relação a isso. Portanto, também sei até que ponto é que o fator conhecimento em Portugal é absolutamente fundamental. E Então, mesmo dentro do conhecimento, eu falar especificamente de conheceres a pessoa, quem é o diretor de marketing, ou quem é o CEO, ou quem é não sei o quê, e se ele é sensível ao tema. Porque tudo o que vai para além disso vem andar de pasta debaixo do braço com projetos a bater à porta de 30 mil milhões de empresas, que é isso que toda a gente faz, e como se sabe é um trabalho absolutamente irrelevante, não serve para nada, a não ser que tenha uma grande sorte. A partir do momento em que todos nós, desta forma, dependemos do setor público e, portanto, das políticas e dos políticos e de quem está e de quem não está, numa época como esta de transição, as coisas ficam muito complicadas. Portanto, não posso, como gostaria, e eu sou Capricórnio, com muito orgulho, isto para dizer que sou terra e que gostava mesmo muito de poder trabalhar como a Gail trabalha na Escócia, que é a longo prazo. Poder estar a fazer agora um projeto sustentado e estar contigo a falar não do mental de 2022 apenas, mas de 23 e 24, pelo menos a 3 anos. Isto dava para fazermos a Open Call de uma forma diferente, combinar, trazer cá realizadores, poder criar agenda com claro. pessoas para as M-Talks que têm agendas a 2 e 3 anos, porque é assim que funciona. Estou-me a lembrar de vários nomes que adorava trazer a Portugal e não consigo, porque eu não faço a mínima ideia nem o que é que vai ser para o ano, quanto mais daqui a 2 ou 3. 2 anos, E claro. esta parte do sustentado e sustentável que me é tão cara, ainda não consegui fazer. Não vou desistir. A coisa há de se conseguir fazer porque vai ter que ser, se não acreditamos, é que encostamos às boxes e não fazemos nada. Mas para já o São Jorge terá os temas de 2022, que ainda estou a discutir com o Programa Nacional de Saúde Mental quais são, mas um deles vai ser certamente direitos humanos e saúde mental, que é uma coisa que ainda não se falou e que queremos muito falar já há bastante tempo. E portanto, a partir daí temos estes temas. Vamos ter, se calhar, eu para o ano deixar cair o Mental Júnior, passar a fazer mais sessões do Mental Jovem, que tem sido um enorme sucesso no Festival Mental, se calhar com mais sessões. E depois tudo o resto é distinto, tipo pessoas que vão estar a falar para o ano, e se calhar alargar também não só a especialistas de saúde mental, mas a artistas e criadores, e fazer uma coisa diferente. Esta edição vai ser seguramente diferente. Portanto, para quem nos ouve, muita atenção, o site do festival vai passar aqui, portanto, muita atenção, é só ir seguindo pontualmente para acompanhar toda a agenda para maio de 2022. Eu agora gostava de focar a nossa atenção, Ana, no ser humano por detrás da Safe Place Portugal e, claro, do Festival de Saúde Mental. Como é que se passa de marketing e publicidade da produção de eventos para a addiction counseling? Aconselhamento em adições e comportamentos aditivos. O que é que aconteceu na tua vida para esta mudança? O que é que te impulsionou? Sei lá, eu não nasci para fazer a mesma coisa durante muito tempo, mas nasci ao mesmo tempo para estar em constante aprendizagem. Por isso eu diria, eu quando tinha 16 anos comecei a trabalhar em eventos, porque queria, estava na Universidade Católica ainda em Direito, também desisti de Direito, achei que quando percebi que Direito não era justiça, disse adeus àquilo tudo, e foi aí que fui para marketing. Mas ao mesmo tempo em que estava a estudar, eu nunca chumbei. Quer dizer, em Direito chumbei porque desisti, bom, obviamente ao fim de 2 anos ali. Mas fui sempre fazendo outras coisas. Tinha programas de rádio, fiz programas de música, de televisão, fui road manager de artistas, andei na estrada com vários artistas, fiz produção para dizer só por graça, é uma coisa que eu acho sempre piada de lembrar, que fui eu com a pessoa com quem trabalhava na altura que fizemos o primeiro concerto de rock alguma vez feito no Coliseu em Lisboa, com o GNR, na altura do Psicopátria, só para dar um exemplo, ou o primeiro grande concerto do Jorge Palma na Alamagna em 1984, ou eu nunca mais saía daqui, porque o primeiro festival, por exemplo, de música grande feito em Lisboa, mesmo em Lisboa, foi os Sons do Parque que fizemos.
já nem sei qual foi a data daquilo durante 2 ou 3 anos, ou trabalhar mais tarde para as festas de Lisboa. Portanto, o que é que isto tem tudo a ver? Isto tudo tem a ver com a minha maneira de ser, que é realmente completamente multidisciplinar. Eu não sou feliz se não tiver a cruzar coisas. Não consigo ter Estar polo, numa ser caixinha só, carreirista. Não certo? consigo mesmo. Isso, quando eu estou nesses espaços, fico profundamente infeliz e tenho que me levantar e dizer: então, o que é que está a faltar agora? Há de ser sempre qualquer coisa nova. E mesmo dentro daquilo que eu faço durante dos anos, ao longo do trabalho que estou a fazer em determinado sítio ou em determinada área, até aí, se não for algo que eu sinta que é realmente pioneiro ou que me está a obrigar a ter que atravessar e quebrar muros e barreiras e coisas, é por aí que eu vou. Quando eu estava em marketing e publicidade, por exemplo, não havia ainda nenhum prémios de publicidade e marketing. Havia da APCE, pronto, da comunicação empresarial, mas era muito fechado. Então fui ter com a revista Meios e Publicidade, que tinha pouco tempo na altura, ainda era o Freddy Vinagre o diretor, e disse: vamos fazer os prémios Meios e Publicidade, para os profissionais do setor poderem ter prémios em relação a isso. E assim foi. Eu lembro na altura de estar a falar até com uma colega, amiga antiga, não vale a pena dizer quem, mas que tem os Globos de Ouro há muitos anos, e só dizia: pá, que engraçado, eu, se tivesse um terço do dinheiro que tu tens, viver, o que é que seriam os prémios Meios e Publicidade? Ou seja, há sempre aquela vontade e ambição de fazer mais e melhor, e de cruzar coisas, porque eu acho que Até cruzar porque o ser coisas humano é foi holístico, criar. não é uma coisa só, claro. Eu acho que é isso. Se chamar uma coisa que já existe e mais outra, mas que faça sentido para mim, e fazer sentido é exatamente isso, em todo o aspecto. Em aspecto, hum, não é só de pensar em negócio, porque se assim fosse, era bom, que seria mesmo muito bom para mim e para a minha família, era sinal que eu teria muito dinheiro e estava agora num estatuto completamente diferente a esse nível. Mas não foi essas, infelizmente, para mim, para a minha mãe, as minhas escolhas. Então sempre foram primeiro as músicas, os concertos, as produções e tudo isso, estar a estudar até aí mudei, porque se não gosto não vou fazer. E sobretudo estar muito habituada a levar a cabo projetos sozinha ou com a equipa que eu próprio. Aquela coisa de trabalhar para o outro, eu tive pouquíssimas vezes na minha vida, o que me vai levar a eventualmente não ter sequer uma reforma. Portanto, são escolhas que tu fazes e não é fácil fazê-las, porque depois vem família, vem tudo isso e tu dizes: epá, peraí, isto agora se calhar convinha ter alguma coisa mais consistente e sólida. Mas quem sabe também o que é que vai ser segurança social, não é? O que é que Sim. isto vai ser daqui a uns anos? Esse é o único pensamento que me deixa um bocadinho aliviada, a pensar que se calhar não vou perder nada. Mas se calhar vou. Mas Esperar sim, é para essa ver. travessia que se faz, é esta vontade esta insatisfação, como diria o António Variações, não é? Estava-me a lembrar dessa música precisamente. De não estar bem onde não estou e estar sempre à procura de mais, mas ao mesmo tempo estou bem, sim. É um misto, um estranho modo de vida. Então, olha, para encerrarmos a nossa conversa, que é deliciosa, mas é com mais cerejas, neste arranque de ano, ano novinho em folha, por estrear, ainda sob esta ameaça da pandemia, o que é que tu recomendarias para um ano de 2022 mais saudável? 22 mais saudável passa por as pessoas tomarem mais contacto consigo próprias e sentirem-se bem na sua pele. E tomarem mais atenção àquilo que sentem, sempre. E lidarem com isso. Aprenderem a lidar com isso sem medo. E sem falar se for uma coisa mais simples, com os amigos, contar com eles. Não interessa se é com distanciamento físico, se não é com distanciamento físico. Partilha está bem. Depois, obviamente, as coisas básicas que toda a gente sabe: comer saudável, fazer exercício físico, obviamente ler bons livros, ouvir boa música e ver bons filmes, tudo faz parte de um bem-estar, mais do que saúde, até é saúde e bem-estar de que aqui falamos. E, e sobretudo, não querendo ser ir para lugares comuns, mas de facto a amizade, o amor, o carinho, o sentir o outro, a interajuda são absolutamente fundamentais. Não é necessário estar com aquele clichê de temos que estar fisicamente todos colados uns aos outros para poder fazer coisas. Não acredito nisso. Sei que há muita gente que diz que eu estou completamente enganada, estou a par disso, dos estudos, etc, etc. Mas não é preciso. Desde que se fale, que se partilhe, que uma pessoa sinta que está a dar de si, que está a comunicar e que está a partilhar, não sendo redundante, mas
recebendo também o input dos outros, ouvir mais os outros do que constantemente falar, é super importante para termos uma boa saúde, tanto física como mental, tudo isto junto, acho que faz toda a diferença. Não é muito difícil. Perfeito, Ana. Muito obrigada. E pronto, encerramos assim mais um Meaningful Talks Building a New World. Se quiserem saber mais sobre o Festival de Saúde Mental e da Safe Place Portugal, conseguem facilmente através do seu site, Facebook ou Instagram. A Ana Pinto Coelho, resta-me apenas agradecer o tempo e a disponibilidade. Obrigada por Sempre, esta sempre, conversa sempre, Ana, sempre que deliciosa quiseres. Obrigadíssima. connosco. E a todos os que nos acompanharam, fica o meu agradecimento pela vossa atenção e carinho. Prosseguiremos em 2022 com mais conversas e convidados. Este videocast está disponível no YouTube, Facebook, LinkedIn e Instagram. É só fazer a pesquisa por Happyology. E em suporte, podcast encontram no Spotify e em happyology.buzzsprout.com. Deixem-nos os vossos comentários e sugestões. Até breve. Um bom ano para todos. Obrigada, Ana, de coração.